Então, quando eu quero armazenar várias informações de um mesmo tipo, uso vetor. Vou dar aqui um exemplo com vetor com 5 inteiros, tá? Então, como eu declaro um vetor? Bom, da mesma forma que eu declaro as outras variáveis, ele tem que ter um tipo, um nome, qualquer aqui eu vou chamar ele de vet. E se eu finalizasse aqui a minha declaração, eu ia ter simplesmente uma variável para um valor só, chamado de vet, de vetor, né? Seria aqui a abreviação de vet. Se eu quero falar que essa variável ela não vai armazenar somente um elemento, mas sim vários, eu coloco entre chaves, veja bem, é chaves, não colchetes, tá? Coloco entre chaves a quantidade de elementos que eu quero que ela armazene. Então, ela vai armazenar 5 elementos, tá? Se lembrando que para acessar esses elementos é necessário que eu trabalhe com os índices, começando do 0 para o primeiro elemento até o 4 para o último elemento. Então, né, contando do 0 ao 4, eu tenho 5 elementos. Bom, sabendo disso, ainda na aula anterior eu mostrei para vocês que é possível fazer uma leitura dessas informações que algum usuário informe, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é a forma como eu vou percorrer um vetor, tá? Normalmente se percorre um vetor usando um laço de repetição, seja ele um for ou um while, tá? Nos exemplos aqui de hoje eu vou tentar usar os dois para a gente ver como funciona. Vou começar aqui lendo os 5 valores que um usuário vai informar usando o while. Então eu tenho que declarar uma variável de controle para o laço de repetição. Vou chamar de i, tá? Vou declarar separado do vetor só para organizar o código, mas eu poderia pôr uma vírgula aqui na frente e declarar normalmente, tá? E aqui eu vou fazer então essa leitura aqui, preenchimento do meu vetor usando o while. Então vamos lá, while enquanto o i for menor que 5, tá? Por que menor que 5, professor? Porque os índices vão variar de 0 a 4. Então eu vou fazer aqui um printf, né? Informe. Vamos colocar aqui, ó. Informe o... Aqui eu vou fazer uma brincadeirinha, eu vou colocar uma porcentagem de valor. Aqui eu vou colocar uma vírgula e pronto. Só para ficar um número ali. Aí vamos fazer aqui um scanf, né? Como eu vou ler um valor inteiro, poderia ser um float, tá? E era só eu definir aqui o tipo, sem problemas. Mas como é um inteiro, vou usar aqui um porcentagem de e comercial vet. E aí, aqui dentro, eu vou colocar o que? O i. Por que o i? Porque o i começa em 0, tá? Então, vou pôr aqui o i. Vai estar lendo o primeiro elemento. Na hora que esse laço de repetição ele andar, ele passar a valer 1, aí eu vou estar lendo o segundo elemento. Então, voltando aqui na aula, ó, eu começo, ó, vogal, elemento, número, né? No caso aqui, elemento 0, depois 1, 2, 3, 4. É exatamente esse exemplo aqui, mais ou menos, né, que eu estou fazendo. Só que ao invés de já dar ele preenchido, eu estou fazendo para o usuário informar esses valores. Então, veja só. O laço de repetição ele é responsável por andar aqui dentro do vetor nas posições dele. Por isso que aqui eu estou começando ele aqui, ó, em 0, vai ser a primeira opção. Ele vai atender a condição do while, vai entrar, vai ler o valor da posição 0. A hora que ele incrementar essa variável i, ele vai passar a valer 1 e vai ler o valor da posição 1 até preencher meu vetor inteiro, né? Ou seja, até o i valer 4, que vai preencher a última posição do vetor, no caso de 5 elementos, né? E sair do laço. Ao fim do laço, ele vai ter preenchido os 5 elementos.
Se eu somente executar esse cara aqui, ó, vou fazer aqui pra gente ver. Se eu somente executar esse cara aqui, eu simplesmente vou ler os valores, ó. Se você ver lá, ó, informe o zero valor, né? Aqui eu deixei zero aqui meio que de propósito pra gente ver qual que é o item que a gente tá lendo. Então eu vou pôr lá, por exemplo, 1. Aí o outro valor, 2, 3, 4, 5 valores, ó. Ele vai finalizar a leitura e beleza, né? Fiz a leitura e preenchi o vetor com 5 dados. O negócio é que se eu quiser pegar o que foi inserido nesse vetor e mostrar para o meu usuário em algum momento, né? Então eu teria que percorrer novamente esse vetor, agora fazendo um printf dos elementos que estão dentro deles. Então aqui começa a nossa brincadeira hoje, né? Como eu vou fazer isso? Deixa eu só fazer aqui uma divisão. Deixa eu colocar aqui assim, ó, alguns risquinhos aqui, /n, só para dividir a impressão. Se eu for usar o while para fazer a impressão desses dados, eu vou ter que zerar novamente o i e posso usar o while de novo, né? Se eu for usar a variável i. Como a gente já começou trabalhando com while, eu vou fazer dessa forma, tá? Vou zerar aqui e vou começar de novo. O while, por quê? Porque agora para imprimir eu preciso de começar a percorrer meu vetor da primeira posição. Então eu vou fazer meu i menor que 5, exatamente igual a condição, né? Meu i mais, para incrementar aí a variável i. E agora aqui eu vou fazer um printf do valor, né? Então eu vou lá, ó, valor do vetor na posição. Deixa eu tirar esse acento. Aí eu vou pôr aqui um porcentagem d e aqui vai vir o valor que foi preenchido, então outro porcentagem d. Se eu colocar aqui uma vírgula aqui, então o i vai ser referente à posição e o próximo elemento vai ser o meu vetor na posição i. Por quê? Porque esse i vai controlar, né, os índices, e aí eu vou imprimir 5 vezes os elementos que estão nas posições do vetor. É importante saber que esse cara aqui, né, esse colchete aqui com o i dentro é que está sendo responsável por acessar o vetor e pegar a informação na posição correta. Então com isso daqui eu já consigo, deixa eu pôr aqui um /n, eu já consigo percorrer meu vetor e colocar tudo que foi informado na tela. Então isso também eu cheguei a mostrar ontem, mas faltou um ponto e vírgula aqui. Mas a partir daqui desse conceito eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Então veja só, vou informar aqui os valores. Então, por exemplo, vou fazer do mesmo jeito, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Ele foi lá, ó. O vetor na posição 0 é 1, valor 1 e assim por diante, até os 5 elementos. Se eu mudasse isso daqui, colocasse qualquer coisa, né? Olha, ele continua lendo normalmente. Então, daqui o que eu tiro, né? Eu preciso sempre de um laço de repetição, seja ele o while ou for, para percorrer um vetor e ler os elementos deles. E sempre eu vou precisar de um laço de repetição para mim percorrer o vetor e imprimir os elementos dele. A não ser que você queira fazer uma impressão de um único elemento de lá de dentro. Aí você faria assim, né? Ó, printf, né? Porcentagem d, por exemplo. E aí, eu quero o terceiro elemento. Aí seria colocar vet na posição 3. Aí não é necessário mais o laço de repetição. Por que não é mais necessário o laço de repetição? Porque eu não quero todos os elementos, eu quero um elemento em específico.
Então aí o laço de repetição não se torna mais viável, né? Porque eu já sei que é o terceiro elemento desse vetor que eu quero trabalhar, né? Se fosse assim, ó, 1, 12, 13, 14, 15, 16. Olha lá, ó. Olha o 15 aqui, ó. Tá aqui no início, ó. É que eu esqueci de pôr um barra N, mas peguei o terceiro elemento. 1, 2, 3, 4. Ô, professor, mas não foi o terceiro, foi o quarto. Por que, galera, que vocês acham que pegou o quarto elemento? Porque o índice começa em 0. Então, cuidado com isso, tá, galera? Tem que ficar esperto. Sempre contar a partir do 0. Então, o terceiro elemento seria 0, primeiro elemento. 1, segundo elemento. 2, terceiro elemento. Então, coloque o índice correto. Isso daqui é muito comum, tá? E pode gerar muito erro nos exercícios. Então agora sim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim, ó, o terceiro elemento, né, inserido é o número 3. Então volto a frisar, fiquem espertos com esses índices, tá? Bom, sabendo disso, vamos começar aqui a nossa brincadeira aqui de hoje. Se vocês pegarem alguns exercícios que falem para vocês assim, ó, preencha um vetor de 10 posições. Então vou mudar aqui, ó, de 10 posições. Vou colocar até aqui o enunciado para vocês, para não ficar ruim, ó. Colocar de uma forma assim, ó, preencha um vetor de 10 posições e imprima os números que se encontram nas posições pares. Aí você vai... Esse tipo de exercício aqui é bem comum, tá? Quando se estuda vetor. Aí você vai ter que pensar, né? Pô, são 10 posições, então aqui, né? Deixa eu mudar aqui para ler 10 valores. Aqui para imprimir 10 valores. Bem, que situação você tem aqui então, né? Olha só, você quer preencher um vetor de 10 posições, então o usuário vai informar esses 10 valores sem problema nenhum. E quer imprimir os números que se encontram nas posições pares do vetor. Tá? Então, beleza. Preencher os 10 já está pronto, né? É só eu variar aqui o laço de repetição até 10. E eu vou preencher lá de 0 a 9 posições, 10 elementos. Bom, e para fazer essa impressão dos vetores, dos números aqui que estão nas posições pares, como eu vou trabalhar? Eu tenho que pensar na variável que controla essas posições. No caso aqui, ó, é a variável i que controla essas posições. Então, para o meu vetor ele se encontrar na posição par, quais são os números que o i, né, vai ter que assumir? Então, se eu pegar aqui um bloco de nota, eu teria posição 0, 1, 2, 3, né? Seriam as posições que vai ter no meu vetor. Isso daqui então dão 10 elementos, né? E eu teria que imprimir, na verdade, o elemento que está na posição 0, posição 2, 4, 6 e 8. Esses seriam os elementos que devem ser impressos. O que controla essas posições é o i, tá? Então, eu vou fazer uma condição aqui dentro desse laço, onde eu vou fazer esse printf somente quando o i, que está variando aqui nesse laço de repetição, ele for par. Então, como eu faço isso? Faço aqui um if, abre e fecha parênteses. Posso colocar esse printf aqui dentro, tá? Porque eu só quero imprimir os valores que estão nas posições pares. Então faço isso e coloco lá, né? If i, lembrando que a gente usa o módulo para verificar isso, né? Módulo 2
for igual a 0, é porque é par. É porque o meu i que está variando de 0 a 10, ele é par. Se caso ele for par, ou seja, se caso o resto da divisão de i por 2 for 0, então eu faço a impressão do vetor na posição. Se não for, eu não imprimo nada, só incremento o meu i e passo para a próxima. Vamos executar para ver se isso daqui vai dar certo. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, deu certo, né? Ó, posição 0, 2, 4, 6 e 8. E aí os elementos que estão nessas posições, né? Ó, se for ver, ó, do 0 é posição 1, do 2, né? Posição 3 e assim por diante. Então deu certo, né? Então vejam só como eu trabalhei o índice aqui, né? Eu pensei no que controla o índice. Até aqui, galera, vocês têm dúvidas? Quer que explique alguma outra parte aqui? Não? Tá tranquilo? Pelo jeito sim. Só vejam só, não confundam elementos das posições pares do vetor com elementos pares de dentro do vetor, tá? Porque são coisas diferentes, né? Se eu falasse para você, imprima os números pares que estão dentro do vetor, aí eu iria mudar essa condição aqui, tá? Então veja só, eu tenho essa situação aqui, né? Vou lá, vou inserindo números, ó, até dar 10 elementos, né? E ele, independente do número ser par ou ímpar, ele imprime os que estão nas posições pares. Se o meu enunciado, por um acaso, fosse imprimir os números que são pares no vetor, aí eu teria que mudar essa condição aqui, tá? Aí eu não vejo mais o meu i que controla os índices, mas sim eu tenho que ver o que está dentro do vetor. E para ver isso, então eu faria assim, ó, vet na posição i. Se vet na posição i módulo 2 fosse igual a 0, então eu imprimiria. Veja só, quando eu faço isso, eu estou acessando o elemento de dentro do vetor, tá? Então aí não mais estou preocupado com a posição que o vetor se encontra, mas sim com o que está contido no vetor. Vocês vão ver que se eu fizer isso, se tiver tudo certinho, ele vai imprimir somente o que for par aqui dentro. Por um monte de 2, 4, 1, 12. Olha lá, ó. Agora eu tenho 6 posições, né? Se fosse ver, as posições pares aqui seriam 5. E ele imprimiu somente os valores pares que estão no vetor, sem se importar se a posição é par ou ímpar, tá? Então é bem importante entender esse mecanismo aqui, tá? Porque os exercícios que vão vir mais à frente pode confundir vocês bastante nesse sentido. Então esse daqui é a primeira coisa que eu queria atentar vocês, tá? Chamar a atenção de vocês para isso. A segunda coisa é que eu posso ter operações aqui envolvendo elementos desses vetores que vão ser muito utilizadas. Por exemplo, se eu chegasse em vocês e pedisse, ó, faça um exercício aí, né, onde você preenche um vetor de 10 posições e imprima a média de todos esses elementos, ou a soma de todos esses elementos, né? Vamos fazer primeiro da soma, depois da média. Então vamos lá, eu vou ler 10 elementos e vou somar, né? Como eu faria isso? Primeiro que eu tenho que percorrer os 10 elementos e somar tudo que está contido no vetor. Então eu vou precisar de uma variável aqui para soma, tá? Vou zerar ela já. Segundo, que eu vou ter que fazer um somatório. Então essa soma, né, vai receber a própria soma mais o que?
o valor que está no vetor. Então, mais vet na posição i. Vet na posição i, o que acontece? Ele começa do zero e percorre o vetor inteiro até a nona posição e faz um somatório entre todos os elementos e deixa guardado aqui em soma. Se eu quisesse imprimir esses elementos, né, eu, depois que fizer todo o somatório, eu venho aqui e faço a impressão. A soma de todos os elementos é. Aí vem aqui porcentagem de barra, né, aqui variável soma. Porque ao fim desse laço de repetição aqui, eu vou ter todos os valores contidos dentro do meu vetor somados. Porque ele faz esse somatório aqui, né? Ele pega 0, soma o valor do vetor a 0 e guarda dentro da própria soma. E assim por diante com todos os elementos. Então, ao fim, eu garanto que eu fiz a soma de todos os elementos. Se eu executar esse cara aqui, ó, colocar tudo 1. São 10 elementos, então a soma tem que dar 10. Olha lá, a soma de todos os elementos é 10. Então é outra operação bem comum, tá, de se fazer. Se pedisse a média é bem tranquila aqui no caso, né? Você sabe que são 10 elementos. Você iria somar todos os elementos e aqui na hora de imprimir, você só iria colocar para imprimir a soma dividido por 10. E aqui, na verdade, né, você muda aqui, ó, para f.2f. Ou, se você preferir, declara uma variável do tipo real aqui, guarda essa média dentro dela e aí imprime aquela variável aqui. Ou faz direto o cálculo aqui, ó. São 10 elementos, a média entre 10 elementos é, né, a soma de todos esses elementos por 10. Então, beleza. Se eu fosse executar aqui, deixa eu compilar novamente. Agora, se eu colocar tudo 1, a média vai ter que ser 1. Média 0. 10 dividido por... Deixa eu ver aqui qual que foi o problema. Por quê? Deu errado esse cálculo aqui. 10 dividido por 10, 1. Tá errado isso daqui. Deixa eu ver, será que é porque eu tô escrevendo direto aqui dentro que ele não tá deixando? Vamos ver. Deixa eu declarar uma variável aqui. Float média. Fazer o cálculo fora. Média recebe soma dividido por 10, ponto e vírgula. E aqui eu imprimo, no caso aqui, média. Pode ser que dê o pau porque eu escrevi direto a fórmula. Vamos ver agora. Agora deu certo. Então, realmente ele não aceita a escrita direta aqui da fórmula. Em Java daria certo. Estou bem acostumado a fazer isso em Java dessa forma. Mas enfim, tá feito aqui a média, né, de todos os elementos. Então eu somei tudo e dividi pela quantidade de elementos. É outra coisa bem comum de se aparecer em exercícios envolvendo vetores, tá? Então tem que ficar esperto com esses, como se diz, com esses itens que eu tô falando aqui. Se fosse a soma de todos os elementos da posição par, professor, da posição ímpar, por exemplo, né, aqui brincando com essa ideia de posições, eu poderia fazer aqui, ó, um if, como eu já mostrei para vocês. Aí agora eu estou mexendo com a posição, então eu vou trabalhar com o i isoladamente. Módulo 2 tem que ser igual a 1, né, para ser ímpar. Aí eu vou somar todos os elementos da posição ímpar.
Então eu faria, por exemplo, esse ajuste aqui, tá? Esquece média, porque agora eu só estou falando da soma. Vou trabalhar aqui com soma. Coloca aqui um porcentagem de soma dos elementos. Soma de todos os elementos. Aqui no caso não é de todos os elementos, né? De todos os elementos ímpares. Das posições ímpares. Das posições ímpares. Aí o que vai acontecer? Se eu executar esse cara aqui, ó, vou colocar tudo 1 também. Tem que dar 5, porque eu tenho 5 posições ímpares, né? Aqui. Olha lá. Então ele faz a soma aqui, né? Corretamente. Galera, eu preciso de saber se vocês têm dúvidas sobre esses passos aqui. Tem alguma coisa aqui que não ficou clara, não tá muito legal? Quer que explique aqui alguma coisa? Sim ou não? Vocês estão conseguindo me escutar? Tá de boa? Dá um feed aí pra mim, por favor. Tá tranquilo até o momento. Beleza, bacana. Show de bola. Então são as coisas que eu queria chamar atenção para vocês trabalhando com vetores, tá? Agora, quando eu vou trabalhar com vetor que contém caracteres, aí já não tenho essa. Eu posso até imprimir os elementos que estão em posições, né? Específicas, porém eu não tenho mais, como se diz, a soma de elementos, né? Então, se eu falar de caracteres, esquece soma de elementos, né? Se eu falar de caractere, aí eu vou trabalhar de maneira diferente, né? Por exemplo, se fosse um vetor de caracteres aqui, ó, deixa eu ajustar aqui o nosso projeto aqui para trabalhar com caracteres. Então eu teria aqui, ó, na verdade, um char, né? E se eu entender e ir um pouco mais a fundo, um vetor de caracteres, na verdade, é uma string, né? Se você for parar para raciocinar, se eu tiver 10 caracteres em sequência, eu posso ter uma palavra, né? Por exemplo. Então aqui, ó, eu tenho 6 caracteres que formam a palavra macaco, né? Então esses 6 caracteres em sequência, eles formam uma palavra. Então quando eu falo um vetor de caracteres, é a mesma coisa que eu ter uma palavra, tá? Tem que ficar esperto com isso. Então, por exemplo, se pensando nisso, se eu fosse trabalhar isoladamente com letras dentro de um vetor, então eu vou fazer aqui alguns exemplos aqui com vocês. Aqui então tinha, né, como a gente viu lá, precisava desse espaço aqui, fazer assim, né? Então, e sem o e-comercial. Então vamos deixar ajustado igual ontem a gente viu. Se eu fizesse isso para ler os valores de um vetor e colocasse para imprimir, né? Então vamos lá. Printf, colocar aqui um porcentagem C, opa, vírgula, vet na posição, deixa eu pôr aqui o T, I. Bom, vamos ver como vai ser esse resultado aqui, né? Vou lá e vou executar. Posição 0, então vamos colocar lá, né? Sei lá, o M. Ó, ele já deu pau aqui. Eu acho que ali no while i menor que 10, você colocou informe o valor de porcentagem D. Ah, é por isso mesmo, tá certinho. Não, mas aqui pode. Aqui pode ser, ó, nesse print aqui você fala, né? Aqui pode porque o i ele é inteiro, ó. O i ele Então não sei. O i ele é inteiro. Calma aí. Deixa eu.
sempre trabalhar com char e vetores é um probleminha, galera. Deixa eu ver. Agora foi, ó. Então vamos por lá. S, D, F, G, H, J, K, L, né? Vou pôr aqui. Ah lá, ó, ele imprimiu todas as letras que eu coloquei aqui. Faltava o E comercial aqui. Ontem teve algum exemplo que a gente fez que não ia o E comercial. Então tá aqui, ó. Imprimiu, né? Leu tudo e imprimiu. Agora tá, aqui eu tô lendo caracteres separadamente. Veja só, eu vou fazer uma alteração aqui para vocês verem. Vou colocar aqui um comentário nesse laço de repetição e chamar atenção para vocês para algumas funções que são interessantes. Imagine o seguinte, ó, que você coloca assim, ó, printf informe uma palavra, tá? Aí você quer guardar essa palavra dentro de um vetor. Faz assim, ó, get s vet. Vamos testar, vamos ver se dá certo. Você vem aqui, ó, uma palavra macaco, como a gente já tinha pensado, e ó, ele imprime macaco. Então veja só, ó, ele pegou, mas você vai falar, professor, mas tem esse detalhezinho aqui no fim, né? Se você for ver aqui, aí eu vou explicar para vocês por que que isso acontece. Sempre o último elemento de um vetor de char, ele é marcado com /0. Então, por exemplo, macaco são 6 dígitos, eu teria mais 1, 2, 3. O quarto ele seria marcado com o que a gente chama de /0. No caso, a linguagem de programação C encara esse /0 como sendo o fim do vetor de strings, o fim da palavra. Então eu posso usar o getS, pegar uma palavra inteira e guardar dentro do meu vetor tranquilamente, tá? Se fosse um vetor de 100 posições, eu poderia escrever até uma frase, né? Ó. Por exemplo, vou dar até aqui um espaço, caractere em branco conta, né? Uma frase de teste, exclamação. Dou enter, ó. Veja só, uma frase. Por que que ele não pegou o restante, tá? Está errado aqui, ele deveria ter pegado a frase inteira. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Uma frase de teste. Porque o A ele tá menor ou igual a 10. Boa, não é que ele não pegou, ele não imprimiu, né? Boa, obrigado. É isso mesmo. Show de bola, Vitória tá ligada aí, ó. Vamos fazer o teste de novo. Teste novamente. Por umas exclamação. Olha lá, ó. Só que veja só, ó. Ele começa a pegar coisas da memória, ó, que não tem nada a ver. Por quê? Eu só preenchi nesse vetor, eu tenho 100 posições dele. Porém, eu só preenchi com informações. Até aqui, né? No último ponto de exclamação. O resto ele imprime o que está na memória. Então, é interessante entender que trabalhar com esse tipo aqui, ó, de situação, ele se torna mais, como é que eu vou falar? Mais minucioso. Eu não vou poder, por exemplo, fazer um while que imprime de 0 a 100. Porque ele vai começar a pegar elementos que foram reservados aqui na memória. Foi reservado 100 posições, porém não foi usado. Então ele pega coisas lixo da memória. Então como eu faço para contornar isso? Ué, ao invés de usar um while dessa forma para você imprimir uma palavra, você faz isso.
Quer ver? Esquece esse cara aqui, ó. Esquece isso, não vou mais precisar. Pode pôr aqui, ó, direto para imprimir o VET. Vamos testar se assim vai dar certo. Então, a palavra teste de VET. Teste de VET. Aí ele imprime somente o que foi preenchido desse vetor. Uma coisa que é importante aqui, galera. Isso daqui só vai funcionar quando eu trabalho com palavras, tá? Com palavras completas aqui, tá? Então tem que ficar bastante esperto com isso. Então são algumas características que são interessantes a gente notar, ó. O uso do getS, porque eu estou pegando um conjunto de caracteres para guardar aqui dentro. Ó, imprimir o vetor sem nenhuma posição, porque ele imprime tudo até o último caractere, tá? Se já começou outra aula, faz o seguinte, galera, responde aí presente para mim, tá? Pode responder presente. Eu vou subir a gravação lá pro YouTube e na próxima aula a gente continua, tá? Aí eu vou passar alguns exercícios utilizando isso daqui. Valeu, galera. Obrigado. Desculpa a demora para começar a aula aí, porque acho que o Alexandre lá não viu para liberar minha aula, eu fiquei aguardando. Bom, tudo de bom aí, galera. Até mais.